Você já se pegou reagindo de forma automática, impulsiva, insegura, como se uma força tomasse conta de você? Como se fosse mais forte do que a sua vontade racional? Isso tem uma explicação e está aqui, dentro do seu cérebro. Hoje eu vou te explicar o que é o sistema reptiliano, uma parte primitiva do nosso cérebro que comanda suas reações automáticas, o medo do abandono, a ansiedade, a depressão e até mesmo os padrões que te mantêm preso em relações tóxicas. Quando você entende isso, começa a sair da culpa e entrar na consciência. Prazer, meu nome é Claudimir Camargo, eu sou psicoterapeuta e o criador do método Despertar da Liberdade Emocional. E essa aula é um divisor de águas para quem está cansado de sofrer com dependência emocional, ou ainda não aguenta mais passar por ansiedade e repetições destrutivas. Seja muito bem-vindo a essa aula. E a primeira parte que nós vamos trabalhar dessa aula é a estrutura que nós chamamos o cérebro trino e o sistema reptiliano. O objetivo, então, desse primeiro nosso ponto aqui é ensinar a estrutura do cérebro trino e destacar qual é o papel do sistema reptiliano como base para explicar as reações emocionais automáticas, né? O medo e também o que nos leva à dependência emocional. Mas antes de tudo, vamos entender o conceito do cérebro trino, que foi desenvolvido por Paul MacLean. Para começar, então você tem que entender isso. Eu quero te apresentar, primeiramente, uma das chaves mais importantes para você entender por que reage do jeito que reage em situações emocionais. Isso aqui é neurociência pura, mas explicado de um jeito simples. Então, existe um modelo chamado cérebro trino, né, então, criado pelo psiquiatra Paul MacLean. E segundo ele, o nosso cérebro ele é dividido em três camadas principais, como se fosse um sanduíche neural, com camadas que evoluíram, né, ao longo do tempo. E a primeira camada, a mais antiga, é a chamada reptiliano, né? Ela é instinto, ou ele é instinto, ele é automático e ele é responsável pela sua sobrevivência. Ele funciona sem pensar. Ele comanda funções básicas como respiração, batimentos cardíacos, reações automáticas como medo ou ataque ou ainda congelamento, né, diante de uma ameaça. Então essa é a camada mais profunda. A segunda camada é o sistema límbico, o cérebro emocional. E ele é responsável pelas emoções, pelas memórias afetivas e vínculos. É aí que mora o apego, a carência, o ciúme, a euforia, a tristeza. E a terceira camada, que é a mais recente, que é o neocórtex, o cérebro racional. É onde você pensa, analisa, toma decisões, organiza suas ideias, planeja. É aqui que a lógica acontece. Agora vem o detalhe mais importante. Em situações de crises, medo, insegurança, briga ou ameaça emocional, quem entra em ação primeiro não é o racional, é o reptiliano. E é por isso que agora você vai entender o porquê nós chamamos ele de o guardião da sobrevivência. O cérebro reptiliano ele é chamado desta maneira, porque é a parte que nós, humanos, herdamos dos répteis. Ele existe, então, há mais de 500 milhões de anos. E a função dele é o quê? Proteger a sua vida. Simples assim. Ele é responsável pelas reações automáticas de luta e fuga ou congelamento. Ele não pensa, ele apenas age. E eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está andando e de repente pisa em algo que parece uma cobra. Seu corpo salta
antes mesmo de você perceber racionalmente o que aconteceu. Quem reagiu ali? Foi o reptiliano. Ele age em milésimo de segundos e faz isso sem consultar o neocórtex, ou seja, a lógica. Ele age antes de você pensar. Agora, preste atenção nisso. Esse mesmo sistema que foi criado para te proteger de predadores físicos, hoje continua reagindo. Mas os predadores modernos não são mais tigres nem cobras. São mensagens que não foram respondidas. São expressões de frieza, um tom de voz indiferente, um silêncio. O seu sistema reptiliano, ele interpreta isso como ameaça de abandono, de rejeição, de morte emocional. É por isso que se faz muito importante, na vivência atual, entendermos quando o reptiliano controla a nossa vida. E é aqui que a coisa fica séria. O cérebro reptiliano, ele não sabe que você está em 2025 com o celular na mão, com o Wi-Fi ligado. Ele age como se você ainda vivesse na selva, com risco constante. Ele não diferencia uma ameaça real de uma ameaça emocional. Então, quando alguém que você ama se afasta, quando você sente que está sendo ignorado, criticado, rejeitado ou não aceito, o reptiliano dispara os mesmos gatilhos que dispararia se um predador estivesse prestes a te atacar. Ou seja, seu corpo entra num estado de alerta, seu coração acelera, a sua respiração muda, os seus músculos tensionam e você pode atacar, gritar, discutir, exigir atenção ou fugir, sumir, terminar, se afastar ou então congelar, se calar, sentir pânico, ficar paralisado emocionalmente. E isso acontece sem que você perceba racionalmente. Resultado: você vive à mercê das suas emoções. Vive reagindo. Isso te leva a cair em um ciclo de ansiedade, controle de carência e dependência emocional. Mas nada disso é culpa sua. É um sistema que está programado dentro de você. Agora, quando você entende isso, você ganha uma coisa poderosa: consciência. E é com consciência que você pode reprogramar, pode aprender a acalmar esse sistema e sair da prisão emocional. Portanto, você agora vai entender que o nosso sistema, que o seu cérebro, ele foi construído e que grande parte daquilo que você sente é uma resposta automática de um sistema primitivo. A gente vai, portanto, entrar no segundo ponto dessa aula agora. Quando você vai entender como o sistema reptiliano programa os seus medos, ou seja, a ansiedade e até mesmo a dependência emocional. Se você já se sentiu refém das suas emoções, continua comigo. A explicação está mais perto do que você imagina. E é nessa compreensão que você já teve até agora que você vai se percebendo o como é possível nós mudarmos esse sistema de defesa. Portanto, você precisa entender como o sistema reptiliano programa o medo e a dependência emocional. Então você vai entender a partir de agora como o cérebro reptiliano reage a ameaças emocionais e como isso cria padrões de dependência e sofrimento, preparando, ou seja, você para uma solução, né, que será apresentado logo depois. A programação do medo, o apego como sobrevivência.
Agora que você já entendeu o que é um sistema reptiliano e como ele funciona, eu quero te mostrar como ele programa os seus padrões de apego. Tudo começa lá atrás, na sua infância. Quando uma criança não se sente segura emocionalmente, afetivamente, o cérebro ele interpreta isso como uma ameaça à sobrevivência. Para um bebê, ser abandonado ou não ser acolhido é uma ameaça real de morte. E quem reage diante disso? O sistema reptiliano. Ou seja, ele vai gravar uma informação poderosa. Estou sozinho ou estar sozinho é perigoso. Perder o afeto é uma ameaça. E é aí, na vida adulta, quando alguém se afasta, rejeita, ignora ou deixa de corresponder às suas expectativas, o seu cérebro primitivo entra em alerta vermelho. Mesmo que racionalmente você saiba que pode viver sozinho emocionalmente, mas o seu corpo ele age como se você fosse morrer. Aí você tem toda aquela estrutura que a gente comentou anteriormente. A rigidez dos músculos, o batimento acelerado, a respiração curta, o sistema do pânico. Vamos lá, vamos entender então esse reptiliano como ansiedade. Esse, esse foco, essa ansiedade que na maioria das vezes não é excesso de pensamento, é excesso de ativação reptiliana. É o cérebro primitivo escaneando o ambiente o tempo todo em busca de sinais do que? Ameaça. Será que ele está estranho comigo? Ela demorou para responder. Será que ela vai me deixar? Aquele silêncio esconde alguma coisa. São gatilhos comuns que despertam a ansiedade, porque o cérebro ele está interpretando um perigo emocional. O corpo ele está se preparando para lutar ou para fugir. E você sente taquicardia, aperto no peito, pensamento acelerado e aquela necessidade incontrolável de fazer alguma coisa para resolver. Mas quem está no comando ali? Não é a lógica, não é o racional. É o seu sistema reptiliano. E ele quer garantir que você não vai ser abandonado, rejeitado ou ignorado. E ele vai fazer de tudo: controlar, cobrar, agradar, se anular, tudo para se manter o que? Seguro. Lembra, essa é a missão dele, te manter você seguro. Um dos fatores é o congelamento. Quando a luta e a fuga não funcionam mais, o sistema reptiliano não só luta ou foge. Quando ele não encontra mais saída, ele congela você. E é nesse estágio que muitas pessoas caem na apatia emocional, na tristeza profunda, na falta de energia. É a famosa frase: eu cansei, não sinto mais nada, não vejo saída, tanto faz, tanto fez. Isso nem é preguiça, isso não é fraqueza, isso é o seu cérebro em colapso, tentando te proteger. O congelamento é uma tentativa do cérebro de minimizar o sofrimento. E quando percebe que lutar e fugir não resolvem, é o modo de sobrevivência ativado, travando tudo, inclusive as suas emoções. Eu vou dar alguns exemplos para você de padrões criados pelo sistema reptiliano. Talvez você se identifique com um ou, ou mais desses padrões. Se sim, saiba, você não está quebrado. Você está programado. Você volta para relações tóxicas mesmo sabendo que te fazem mal. Sente ansiedade extrema quando a outra pessoa some ou se afasta. Tem medo irracional de ficar sozinho, de ficar sozinha. Você se anula para agradar o outro. Sente culpa por dizer não. Tudo isso é padrão de sobrevivência emocional.
programado no que? No seu sistema reptiliano. Você não escolheu sentir isso, mas pode escolher ressignificar a partir de agora. Portanto, é bom que você tenha presente tudo isso que nós abordamos até agora. A dependência emocional, a ansiedade, o medo da solidão, eles não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de um sistema que foi ativado. E agora você tem consciência de como esse sistema, eu quero te mostrar algo muito importante, que é possível acessar esse sistema e reprogramá-lo. No próximo bloco que nós vamos trabalhar, eu vou te explicar como sair da prisão interna, como usar práticas simples, mas poderosas para restaurar a sua autonomia emocional. E principalmente, como o meu método trabalha com o cérebro e com a alma, para que você viva uma nova história emocional. Você é digno, você é digna e você merece viver uma nova história. Você nunca teve culpa. Sempre foi um sistema de proteção, tentando trazer para você essa segurança. E a saída, nós entendemos que é pela consciência. Então eu vou te mostrar que é possível reprogramar os padrões emocionais causados pelo cérebro reptiliano e apresentar de forma estratégica e emocional o método que caminha, que te leva a um caminho de libertação. É importante que você saiba que tem que sair assim, tem como trazer esse sistema a jogar a seu favor. A consciência, portanto, ela muda o padrão. E agora você já entendeu que o que sente não é fraqueza, nem falta de força de vontade, mas sim um reflexo do seu sistema de sobrevivência. Eu quero te dizer algo libertador. Você pode mudar isso. E tudo começa com a consciência. Porque quando você sabe que seu corpo, suas emoções e seus impulsos estão reagindo de forma automática, você deixa de se julgar. E no lugar da culpa entra a compaixão. E da compaixão nasce o poder de transformar. Por isso, não basta apenas entender o que está acontecendo. Você precisa criar agora uma nova estrutura emocional, uma nova resposta, uma nova rotina mental que ensine ao seu cérebro que você não está mais em perigo. E essa rotina que você vai ter acesso. Então você vai entender a partir de agora como reprogramar o seu cérebro primitivo. Você pode se perguntar, mas e como se faz isso? Se o reptiliano responde a imagens, sensações, padrões repetidos e experiências emocionais, então para reprogramá-lo, você precisa usar o mesmo caminho por onde ele aprendeu a repetição, foco emocional, a vivência simbólica. Isso significa praticar todos os dias. Ferramentas que trabalham o corpo, a mente e o espírito juntos. Aprender a fazer silêncio, aprender a respirar, aprender a acalmar o seu sistema nervoso autônomo, ter narrativas conscientes para mudar a história que você conta de si mesmo. Aprender a visualizações emocionais que acessem o campo simbólico do seu cérebro. Aprender a ter uma escrita terapêutica que reorganize o pensamento e a memória afetiva. Ter uma fundamentação espiritual que dá sentido, propósito e cura mais profunda. Essa é a base do meu método, o despertar da liberdade emocional. É um caminho de 30 dias para libertar você da dependência emocional, através da neurociência e da fé. Então, veja só, existe um caminho e eu trago esse caminho para você. E eu quero trazer para você que essa junção corpo, alma e espírito, muita gente
por vezes não entende e tenta resolver os seus conflitos emocionais apenas com a mente. Mas você não é só mente. Você é corpo, é alma, é espírito. E cada parte de você precisa ser cuidada. A ansiedade, a dependência emocional, a angústia, a culpa, o medo da rejeição são sintomas de uma alma que está clamando por acolhimento e reprogramação. E quando você se alinha por inteiro, corpo, emoção e fé, o milagre acontece. Porque não é só uma técnica, é um reencontro com quem você nasceu para ser. Portanto, é uma oportunidade que você vai ter acesso. Entenda que essa aula, ela foi só o primeiro passo. Eu te mostrei como o seu cérebro funciona, como a dor se forma e, mais importante, como você pode começar a sair dela. Em breve, você vai ter acesso a algo muito maior, um caminho completo de transformação, onde eu vou te guiar dia após dia, passo a passo, para você viver a sua liberdade emocional. Fica comigo. O que está por vir pode mudar a sua história. Se você sentiu que essa aula fez sentido para você, então você está pronto para dar o próximo passo. A sua liberdade emocional começa no momento em que você escolhe parar de reagir e começa a criar. Aguardo você na próxima aula.